Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo, e outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Sou dependente de Deus, dependente. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo, tu és santo, e outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, falando sobre bom ânimo. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite.
Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque na vida sempre vão acontecer coisas que nos desanimam. Ficar desanimado às vezes é normal, mas não podemos viver uma vida desanimados, pois essa não é a vontade de Deus para nós. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida que Deus tem para nós. Isso significa que, mesmo desanimados, temos que buscar a face do Senhor. Não podemos desistir. Se você aceitou Jesus no seu coração, você já tem o melhor motivo para ficar animado e ser feliz. Ele conquistou a maior vitória para você na cruz. Já não existe condenação na tua vida e a eternidade no céu já está garantida. E nesta noite, no 9º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Josué, capítulo 10, versículo 25. E a palavra diz: Disse-lhes Josué: Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre em seu coração nesta noite. Não temas. Josué agora triunfa nas pessoas dos 5 reis sobre todos os outros que permaneceram, pois ele exorta seu próprio povo à confiança, como se aqueles que ainda estavam indiferentes estivessem realmente prostrados sob os seus pés. Por isso concluímos que, ao pisar em cima de alguns, todo o povo ficou tão feliz que olhou com desprezo para todos os outros, como se já tivessem sido derrubados. E certamente temos aqui uma exibição mais brilhante do poder divino, o que poderia inspirar confiança para o futuro. Deve-se observar, no entanto, que os reis foram enforcados, não com o objetivo de exercer maior severidade sobre eles, mas apenas por meio da ignomia, pois já haviam sido mortos. Era conveniente que esse memorável ato de vingança divina fosse exibido abertamente à vista de todos. Talvez também fosse o propósito divino enfurecer as outras nações pelo desespero e levá-las à loucura, para que destruíssem uma destruição mais rápida, afiando a ira dos israelitas por sua obstinação. A mesma ignomia é infligida ao rei Maquedá, embora ele não tenha liderado suas forças, e uma destruição semelhante é executada em todo o povo, que ficou quieto dentro dos seus muros. É provável que, de fato, que eles tenham feito alguma tentativa hostil, mas a razão especial era que Deus havia proferido a mesma sentença sobre todos, porque os cadáveres foram jogados nas cavernas à noite. Expliquei em outro lugar. Além disso, toda essa história nos sustenta como um espelho, como quando o Senhor está sentado em seu tribunal. Todo esplendor mundano desaparece diante dele e a glória daqueles que pareciam se destacar é transformada por seu julgamento na maior desgraça. Aqui aprendemos um pouco do contexto bíblico-teológico. Vamos trazer para as nossas vidas a importância deste tema nesta noite. Alcançando o impossível. Seja forte e corajoso. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Devemos ter coragem, ser fortes em meio às dificuldades. Quando uma pessoa está com uma enfermidade e precisa fazer uma cirurgia, ela precisa ter coragem e ainda ser forte. Na nossa vida com Deus, precisamos ter coragem e ser forte. Josué orientou seus soldados a não terem medo e não desanimar, mas ser fortes e corajosos. Deus quer que tenhamos coragem de enfrentar as barreiras de nossa vida,
Deus está conosco em cada momento. E também trago um outro contexto para esta noite, o dia que o sol parou. Deus sempre socorre o seu povo. Deus sempre faz justiça a seus servos, ainda que pareça demorado em responder, e Jesus, que conhece o tempo na terra, sabe que nossa angústia quando esperamos a justiça de Deus. Tanto é que ele disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que declaram a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, versículo 7 e 8. Definitivamente, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo hebreu e era uma liderança espiritual e administrativa. Ou seja, Josué era o homem com quem Deus falava. Era o guia do povo e também administrava todo o resto. Era uma espécie de juiz que julgava os conflitos e também era o grande estrategista de guerra. Josué era um soldado que liderava os guerreiros de Israel em todas as batalhas. Um dia Josué recebeu uma mensagem de Gibeon, um pedido de ajuda. Gibeon havia feito um trato de paz com Josué e os reis dos amorreus. Todos 5 subiram contra Gibeon, juntamente porque ele zelou a paz com Josué, e eles resolveram se aliar para acabar com o Gibeon e o povo todo. Ao receber a mensagem, Josué reuniu seus homens de guerra e marchou para socorrer Gibeon. Só que antes de pelejar contra aquele numeroso exército, Josué, inteligente, consultou ao Senhor. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Josué 10, versículo 8. Pois bem, Josué era um estrategista. Deus sempre usa o que o homem tem para operar seus milagres. E viajou durante toda a noite, com o objetivo de pegar os exércitos inimigos de surpresa. E foi o que aconteceu. Como Josué fez a parte dele, Deus também fez a dele e impôs medo nos inimigos. Assim o povo hebreu feriu os exércitos dos amorreus com grande matança. Não ficou só nisso. O povo hebreu perseguiu seus inimigos que fugiram deles, mas não adiantou. O Senhor dos Exércitos estava à frente da batalha e lançou sobre os amorreus grande pedra que caíram do céu, e morreu mais gente na saraivada de pedras do que os filhos de Israel mataram à espada. Havia muito o que fazer naquele dia. Deus entregou os inimigos de Israel em suas mãos, e se anoitecesse, os exércitos dos amorreus fugiriam da presença dos hebreus. Então Josué orou ao Senhor na presença dos israelitas e determinou: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Dito e feito, o sol se deteve no meio do céu e a lua parou por quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele. Para Josué e o povo hebreu, o tempo deve ter passado depressa. Eles estavam felizes e atarefados. Porém, para os amorreus, deve ter sido o que de fato foi, um dia mais longo da história da humanidade. O sol parou por causa de um servo de Deus. Na verdade, Deus já havia prometido vitória naquela batalha, e tudo o que aconteceu de extraordinário naquele dia foi a presença de Deus à frente da batalha. É o mesmo que acontecia quando Jesus estava no barco. A tempestade acalmava. Olha, meu irmão, minha irmã, o sol parou para Josué eliminar os exércitos amorreus e pode parar por sua causa e por minha causa. Mais que isso, qualquer coisa pode acontecer, ainda que seja impossível ao homem, e acontecerá se for necessário, se for para um fim proveitoso. A questão é bem simples. Não há meio termo. Ou andamos com Deus ou por conta própria. Andar com Deus usando nossa inteligência e fazendo a nossa parte, a parte humana. Deus certamente fará dele. Isso significa que o impossível se tornará possível, que os milagres vão acontecer. É a presença do Senhor no fronte de batalha que garante a vitória. Viver por conta própria é chato e arriscado. Vou explicar.
Sem Deus, os milagres não acontecem. O que vai acontecer é a rotina, mesmo que acontece todos os dias. Sem Deus, você fica confuso, mais perdido que porteiro de porta giratória. Sem Deus, quando a tempestade, a guerra ou o deserto surgirem no horizonte, você vai sofrer todas as pancadas da vida, porque Deus é o nosso anteparo, é a nossa defesa. A Bíblia diz que isso em outras palavras e mais bonitas, mas o importante é você entender. Josué teve vitória completa naquele dia depois de aniquilar os exércitos amorreus. Ele mandou buscar os 5 reis que ficaram presos numa cova e mandou que todos os capitães dos filhos de Israel pusessem o pé sobre o pescoço naqueles dias. Josué estava dando uma lição prática ao seu povo e disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Josué 10, versículo 25. Em qualquer texto bíblico, tiramos as lições práticas para as nossas vidas, e todas elas apontam para Jesus, nosso único Salvador, o Senhor dos Exércitos. Acredite, nada se compara a uma vida plena com Deus. Sei que muitos pensam que ser servo de Deus é ter uma vida chatinha demais, cheia de regrinhas e que a alegria acabou. Não é verdade. A alegria deixa de ser um acessório, uma coisa que se usava de vez em quando e passa a ser a essência de um servo de Deus sincero. Deus é socorro bem presente e não falhará em todas as suas promessas. E encerro com a seguinte reflexão: temer os inimigos é a parte da natureza humana como consequência do pecado. Mas a intenção de Deus é que o homem viva pela fé, em confiança e fidelidade. O medo é uma reação humana normal, mas não temer é sinal de confiança em seu Criador. É a confiança que afasta o temor. Porém, para que haja confiança é necessário desprender um esforço e buscar animar-se. É por isso que Josué nos diz no texto de hoje que devemos nos esforçar e nos animar. Assim, a perseverança e a confiança são características fundamentais aos vitoriosos. Precisamos crer e perseverar no caminho, na orientação e na confiança, naquele que tudo pode e que está no controle de todas as coisas. Assim, sabemos que o Senhor vencerá nossos inimigos em nosso lugar. Ele espera tão somente que nos esforcemos e nos animemos. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, nesta noite, Senhor, que corações sejam alcançados, corações com medos, corações angustiados, quebrantados, destruídos, deslacerados, pela quebra de confiança, pelo medo da adversidade, pelo desemprego, pela doença, pela vida no modo geral. Que esta noite, Jesus, possamos alcançar o caminho certeiro que és tu, meu Pai, a nossa luz edificante, para que tenhamos coragem de enfrentar a adversidade na confiança que tu estás conosco, Pai. Nos alegremos no tempo da adversidade, porque é isso que nos faz cada vez mais ganhar confiança. Que afaste de nós todos os inimigos e que não nos induza à tentação, Pai, mas livra-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima semana na presença de Jesus. Shalom.